Fala galera, tudo bem? Professor Ivair aqui para mais uma aula com vocês e agora para corrigir Unreal Conditionals. Na aula passada eu falei para vocês sobre essas frases aqui, então agora nós vamos ver se as sentenças são verdadeiras ou falsas de acordo com a explicação. Então, na letra A já fala assim, ó, as Unreal Conditionals são utilizadas para falar sobre situações impossíveis ou incomum. Isso é verdadeiro. Eu fico imaginando alguma coisa que poderia acontecer. Por isso que ela pode se tornar impossível ou incomum de acontecer. Na B, the second conditional é utilizada para enfatizar algo sobre o passado. Não, eu até estou aqui pensando alguma coisa que eu poderia ter, mas com projeção para frente, ou seja, de agora para frente. Então, eu não estou falando sobre passado. Eu até uso o passado simples na if clause, mas com o uso do would mais o verbo na forma base, eu já estou mostrando que é algo daqui para frente para acontecer. Então, eu penso mais no presente. Exemplo, if I had a lot of money, se eu tivesse muito dinheiro, I would travel around the world. Eu viajaria ao redor do mundo. Então, eu estou falando, se eu tivesse dinheiro, é passado, beleza. Mas eu viajar ao redor do mundo é algo que eu estou projetando isso, tá? Então, não é para enfatizar o passado. Agora, na C, the third conditional é utilizada para enfatizar sobre o presente. Também não é. Por quê? Porque na third condition eu uso o passado perfeito. E na main clause, na if clause, é claro. E na main clause eu vou usar would have mais o verbo no particípio. Com isso eu fico com a frase também no passado. Então seria assim: if I had a lot of money, se eu tivesse tido muito dinheiro, I would have traveled around the world. Eu teria viajado ao redor do mundo. Então, se eu tivesse tido muito dinheiro, ou seja, passado, eu teria já viajado ao redor do mundo. Quer dizer, são situações para o passado. Então, aqui eu não estou me referindo ao presente. Talvez se eu colocasse o contrário aqui, né? Third condition na primeira situação e second condition aqui na segunda situação, as duas seriam verdadeiras, tá? Continuando, o would, ele não é utilizado na if clause? Verdadeiro. O would, ele é utilizado na main clause, não na if clause. Na E, the second condition é formada com o if mais o passado. Depois, na main clause, eu uso would ou wouldn't mais o verbo no infinitivo sem o to. E isso é verdadeiro, tá? É assim mesmo que eu uso na second conditional. E na third conditional, ela é formada com a if clause mais o passado perfeito. E a main clause eu vou ter que usar would have ou wouldn't have mais o verbo no particípio. Também é verdadeira. E a G? As vírgulas não são utilizadas em sentenças de Unreal Conditional. Mentira, elas são. Eu só não utilizo quando eu começo com a main clause e depois eu venho com a if clause. Caso eu comece com a if clause, eu vou ter que separar por vírgula. Tudo bem? Aqui eu falei para vocês mais ou menos as informações, porque eu pedi para vocês lerem para entender, porque lá atrás eu já tinha falado para vocês na aula passada sobre isso daqui. Então, nós vamos aqui para o exercício número 2. E aqui no exercício número 2, ele fala assim, ó, escreva somente as if clause. Não preciso da main clause, mas de acordo com o que eu tenho aí de informação e fazendo backshift, ou seja, trazendo a frase para um momento no passado. Então, I can't drive if I could drive. Essa eu tinha feito para vocês. It isn't summer. Não é verão. Então, se fosse verão, if it were summer. She cooks every night. Ela cozinha todas as noites. If she didn't cook every night. Se ela não cozinhasse todas as noites. Na D, he didn't call me. Ele não me ligou. If he had called me,
Se ele tivesse me ligado, tá vendo? Aqui já está no passado, então eu tive que trazer para o passado perfeito. Na E, it rained yesterday. Choveu ontem. If it hadn't rained yesterday. Se não tivesse chovido ontem. E aqui a última, they are watching. Eles estão assistindo TV. If they weren't watching TV. Se eles não estivessem assistindo TV. Tá bom? Isso é só if close, ó. Presente contínuo, passado contínuo. Passado simples, passado perfeito. Passado simples, passado perfeito. Presente, passado simples. Presente, passado simples. E aqui é o modal, é claro, o can, o passado dele vai ser could. E lembrando, se aqui é negativo, tem que deixar na positiva. E se for positiva, se eu vou fazer if close, então ela fica na negativa, que é para dar contexto aí a todos os enredos que nós temos. Escreva então sentenças com as Unreal Conditional para as seguintes situações. Essa primeira eu tinha feito para vocês. I am sick, so I'm not going to go to work. If I weren't sick, I would go to work. Se eu não estivesse doente, eu iria ao trabalho. She didn't go to bed early last night. As a consequence, she couldn't wake up early this morning. If she had gone to bed early last night, she would have been able to wake up early this morning. Quer dizer, se ela tivesse ido para a cama mais cedo na noite passada, ela teria sido capaz de acordar mais cedo essa manhã. Então, seria essa informação. Poderia mudar um pouquinho essa frase aqui? Poderia, mas o que você quer falar é que ela, né, teria acordado mais cedo nessa manhã. Fechou, é isso mesmo. Na C, I didn't put sunscreen on, so I got sunburned. If I had put sunscreens on, I wouldn't have gotten sunburned. Quer dizer, eu não coloquei a loção protetora do sol, então eu peguei insolação. Se eu tivesse colocado a loção protetora de sol, eu não teria pego uma insolação. Aqui na D, I won't swim because I'm not wearing my swim trunks. Eu não irei nadar porque eu não estou usando a minha sunga. Então, I would swim if I were wearing my swimming trunks. Eu nadaria se eu estivesse usando a minha sunga, tá? E aí, Peter is lactose intolerant, so he doesn't eat dairy. Então, Peter, ele é intolerante à lactose, então ele não come derivados do leite. If Peter weren't lactose intolerant, he would eat dairy. Se Peter não fosse intolerante à lactose, ele comeria derivados do leite. Então, aqui um apanhado geral dessas informações, sempre fazendo aqui o nosso backshift, que é voltar uma sentença atrás. Uma conjugação atrás, perdão. Na 4 é, que sentença melhor expressa a ideia da seguinte ilustração? I think comfortable food helped me reduce my stress. The only problem is that I'm not comfortable in my clothes anymore. Então ela fala assim, eu penso que comida afetiva ajudaria-me a reduzir o meu estresse. O único problema é que eu não estou tão confortável com minhas roupas mais. Quer dizer, então a pessoa vai tirar o estresse, come e achar que a comida ia aliviar. Então, qual é a melhor situação que remete esse cartoon aqui em cima? If she hadn't reduced her stress with comfortable food, she wouldn't have fit in her clothes. Se ela não tivesse reduzido o estresse dela com essas comidas afetivas, ela teria se adequado, entrado, né, seria melhor assim, nas roupas dela. Então seria ela se adequar às suas roupas. Então a alternativa B aqui é a melhor informação. O 5 eu vou colocar agora para vocês.
Então tá aqui, gente, coloquei as informações para vocês, tá? Mas é claro, a de vocês pode mudar completamente, mas o sentido ela tem que ser bem parecido. Então na primeira fala assim: se eu pudesse mudar, então, perdão, na primeira fala assim: se eu tivesse um talento e qual talento eu gostaria de ter? Então, if I had a talent, I would be act in a movie or it would be. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês, né, as informações. E na letra A fala assim: se você pudesse ter um talento, que talento você teria? If I had a talent, it would be act in a movie. Or if I had a talent, it would be play soccer professionally. Ou would play soccer professionally. É, então, pessoal, coloquei aqui para vocês, tá? A informação. Se você pudesse ter um talento, que talento você teria? If I had a talent, it would be act in a movie. Or, if I had a talent, it would be play soccer professionally. Se eu tivesse o talento, seria atuar em um filme ou seria jogar futebol profissionalmente. Na B, se você pudesse ter qualquer trabalho, que trabalho você gostaria de ter? I would like to be a soccer player if I could have this job. Eu gostaria de ser jogador de futebol se eu pudesse ter esse trabalho. Na C, se você não tivesse nascido no Brasil, que país você gostaria de ter nascido? If I hadn't been born in Brazil, I would like to have been born in Canada. Então, se eu não tivesse nascido no Brasil, eu gostaria de ter nascido no Canadá. Letra D, se você tivesse muito dinheiro, o que ou no que você gastaria ele? If I had a lot of money, I would spend it on vacation trips. Se eu tivesse muito dinheiro, eu gastaria ele com viagens de férias. E, por fim, se você pudesse mudar alguma coisa sobre a sua aparência, o que você mudaria? If I could change anything about my appearance, I would change my nose. Se eu pudesse mudar qualquer coisa em minha aparência, eu mudaria o meu nariz. It's big enough. Yes. Ok, gente? Então essas são as frases de acordo aí com o contexto, tá? Pay attention aqui embaixo. Vocês leram, acho que já tá careca, né, de saber disso aí.